Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o fenômeno da formação das ilhas de calor nos centros urbanos e a relação e o papel, né, da política nacional de arborização urbana na mitigação desse efeito. Meu nome é Daniel Caixe, eu sou engenheiro florestal, tenho mestrado em engenharia urbana, doutorado em ciências ambientais. Atualmente estou pesquisador de pós-doutorado no programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Também estou consultor de florestas urbanas da organização para a Organização das Nações Unidas, para a ONU, e também sou fundador do Lab Cidade Verde, escritório de consultoria ambiental. E para começar a falar sobre o processo, o fenômeno da formação das ilhas de calor e a importância da arborização urbana, não tem como começar a puxar esse fio se a gente não falar do modelo, do padrão de urbanização que as cidades brasileiras e várias cidades ao redor do mundo passaram, né? Normalmente, o processo de urbanização, historicamente, ele se inicia a partir da chamada limpeza do terreno, né? Tirar o que tem de vegetação para aí poder edificar, construir, pavimentar, né? E as cidades, a formação das cidades, ela tem muitos efeitos positivos, né? Prolongou nossa expectativa de vida, promoveu acesso a serviços e a bens que antes na vida rural não proporcionavam, os encontros, a socialização. Só que, por outro lado, esse modelo de urbanização que retira a vegetação originária, a cobertura vegetal local e desconsidera os processos ecológicos, também se desdobrou em vários impactos que hoje constituem parte das agendas dos gestores, né, urbanos das cidades brasileiras, como, por exemplo, a formação de alagamentos e enchentes, a degradação da qualidade do ar, problemas relacionados a estresse e saúde mental. E um outro fenômeno que eu vou abordar um pouco mais hoje, que é chamado as ilhas de calor. E esse fenômeno, ele ocorre por uma somatória de fatores, né? O principal fator é a mudança do uso do solo. Então, os solos que eram rurais, tinham uso rural, eles passam pelo processo de parcelamento, viram um bairro, viram uma parte da cidade, e com isso vem a mudança do uso. Então, vem a pavimentação com concreto, asfalto, as edificações que usam aço, vidros espelhados e outros materiais que têm um grande potencial de acumular a energia que vem do Sol, em vez de dissipar, refletir. E isso contribui com o aumento da temperatura. Fora isso, a dinâmica construtiva, né? Ela influencia também na dinâmica dos ventos, é, canalizando os ventos para a cidade e trazendo também, em decorrência do nosso uso, das nossas atividades, o aumento da poluição, que também contribui para a manutenção da energia do calor que vem do sol. Então, quando comparado com outras zonas, assim como demonstra a imagem, né, os centros urbanos, eles podem até apresentar uma variação de 5, 6, 8, até 10 graus centígrados, graus Celsius, comparando com outras zonas da cidade, como zona rural ou zonas verdejadas, arborizadas, os parques, né? Ou com vias bem arborizadas em zonas residenciais com calçadas maiores, enfim. Isso prejudica muito a nossa qualidade de vida nas cidades. A nossa região, que é aqui de Ribeirão Preto, né, ela sente muito com isso, vários fatores que levam a isso, os fatores geográficos e do uso do entorno também, queimadas, mas o nosso centro é muito pavimentado, muito construído, muito edificado e com poucas áreas verdes. Tem um recente estudo que foi publicado esse ano, em 2022, aqui na cidade de Ribeirão Preto, e mostrou que uma das regiões com menos cobertura arbórea é a região central, e aqui mostra maior temperatura, maior calor. E, então, ao longo dos últimos anos, diversos pesquisadores vêm se dedicado a estudar estratégias para diminuir, para mitigar esses efeitos da urbanização, principalmente os efeitos das ilhas de calor. E existem algumas estratégias para isso, mas a principal estratégia para mitigar esse efeito seria a reintrodução de elementos vegetais de plantas nos centros urbanos, e principalmente as plantas de porte arbóreo, as árvores, que elas têm grande potencial de mitigar os efeitos
fazendo sombra, interceptando a luz do sol, né, provocando uma amenização, uma melhora do microclima para as atividades do nosso dia a dia, mas não só isso, também jogando umidade para o ar, que as árvores têm esse potencial de pegar a umidade no solo e, através do processo de transpiração, de evapotranspiração, jogar essa umidade para o ar e melhorar a nossa qualidade de vida e outros elementos, outros benefícios, como a melhoria do estresse, problemas de saúde mental, de saúde física, e além de proporcionar abrigo e alimento para a fauna, pela questão biológica, mas também interceptar águas de chuva e diminuir os problemas de alagamento de enchente. Então, é fundamental que as cidades pensem estratégias, mecanismos para reintroduzir essa vegetação nas cidades, principalmente a vegetação de porte arbóreo, e que faça isso de forma planejada ao longo do tempo. E foi para isso que a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana criou um grupo de trabalho no ano de 2020, composta por 20 profissionais de diversas áreas do conhecimento, de engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia ambiental, direito, arquitetura e urbanismo, para paisagismo, para pensar um texto que desse conta de criar uma estrutura política que favorecesse, induzisse os municípios a elaborar suas políticas locais de arborização urbana. Porque hoje a minoria dos municípios tem um plano de arborização urbana, né? Então, a gente entende a arborização urbana como o conjunto de todas as árvores, palmeiras e arbustos localizados na área urbana e periurbana. E a intenção é, com a publicação dessa política nacional, é que o país dê mais atenção, né? Os gestores dêem mais atenção para essa temática. Então, estabeleça um plano nacional de arborização urbana, que hoje nós não temos, que os estados elaborem os seus planos estaduais, cada estado pense para daqui a algumas décadas como o estado vai estar em relação à arborização das suas cidades, e que as cidades também elaborem os seus planos. Aí as cidades, para acessarem um fundo que vai ser criado, um fundo de arborização urbana, elas precisam ter os seus planos. As cidades com acima de 20 mil habitantes vão ser obrigadas a elaborar os seus planos, considerando um horizonte temporal, né, um tempo de planejamento de 20 anos, sendo que a cada 5 anos vai ser necessário fazer a revisão desse plano. E a gente pensou 5 anos, 20 mil habitantes, 20 anos, 5 anos de revisão baseado no Estatuto da Cidade, que já estabelece essa relação para os planos diretores das cidades, né? E nesse plano de arborização urbana, primeiro, a cidade vai ter que identificar como que está a vegetação arbórea na sua cidade, quantas árvores tem, como elas estão distribuídas, tem bairro que tem mais, tem bairro que tem menos, o centro como está, por exemplo. Aí, a partir desse diagnóstico, estabelecer metas e objetivos e estabelecer depois os programas para atingir essas metas e os objetivos. Então, o programa municipal de viveiro, por exemplo, de produção de muda, você vai ter um viveiro próprio, você vai comprar muda e vai conduzir. Depois, um programa de manutenção, identificar quais são as árvores prioritárias para fazer poda, para fazer remoção, quais são as zonas prioritárias para fazer plantio, para fazer enriquecimento, para plantar mais vegetação, programas de capacitação das equipes técnicas, programas de educação ambiental para mostrar para a população, sensibilizar, engajar a população nesse processo, e o programa de monitoramento e fiscalização, entre outros programas, para que a gente consiga esverdejar as cidades a longo prazo e continuamente. E também um dos outros objetivos principais da Política Nacional de Arborização Urbana foi colocar a árvore como uma infraestrutura urbana essencial para a vida nas cidades, assim como a coleta de esgoto, o abastecimento de água, a distribuição de energia. Todo cidadão, toda cidadã, deve ter direito a morar em uma rua bem arborizada ou próximo de uma área verdejada, de um parque bem qualificado. Isso influencia na vida dela. E também, outro objetivo foi promover a profissionalização contínua desse serviço, que cada vez mais os trabalhadores que atuam na revegetação, nas áreas verdes das prefeituras, sejam capacitados, treinados, reconhecidos para prestar um serviço de melhor qualidade.
e para que a gente potencialize os múltiplos serviços que as árvores proporcionam para que a gente melhore a nossa qualidade de vida e para que a gente evite o desserviços, que todo mundo deve ter uma história ou outra de uma árvore que quebrou a calçada, que caiu, causou um prejuízo. Isso pode ser evitado se tiver um bom planejamento, um bom diagnóstico. Então, atualmente, esse projeto de lei ele está na Câmara dos Deputados, está em tramitação. Então, quem tiver interesse, eu deixo aqui um exercício para trabalhar com o pessoal, os alunos na sala de aula, entrar no site da Câmara, ver do que se trata. Tem uma enquete, pode votar se é a favor totalmente ou parcialmente a favor ou contra o projeto. É só entrar no site da Câmara e escrever 4309 de 2021 ou arborização urbana, que vocês vão encontrar esse projeto de lei. Então, é um exercício legal de cidadania, de acompanhar, ver onde está esse projeto, ler o texto, depois acompanhar a tramitação, promover discussão, e para que assim a gente atinja um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, que é até 2030 proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres, crianças, pessoas idosas e com deficiência. Muito obrigado.